Né? Que é para gravar. Ok. Então, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um encontro do NEP Alcione. Hoje é dia 8 de junho, nosso encontro à noite, domingo à noite. Hoje o João vai facilitar para a gente. Mas antes da gente começar as reflexões, eu vou fazer uma leiturinha que eu peguei aqui no Fonte Viva, depois a nossa Mari vai fazer a nossa prece e vamos para o nosso estudo de hoje, nos harmonizando, nos preparando e nos tornando pessoas melhores. Então, eu peguei aqui o Fonte Viva e abri no capítulo 93, que tem o título de Altar Íntimo. E tem um trechinho da carta de Paulo aos Hebreus que ele diz: temos um altar. E Emmanuel comenta: até agora construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e Senhor, de ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores, erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Materializado o momento da fé, ajoelhamo-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente, toda movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada em favor das suntuosidades do culto, porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzido, merecem veneração. Todavia, é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio Mestre nos advertiu, junto à Samaritana, que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos templos de pedra é a de despertar-nos a consciência. O cristão acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra, de alma cerrada à luz, é a inspiração do Mestre. É, ao mesmo tempo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o através do altar do coração e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. Bom, Amigos queridos, diante dessa mensagem que somos conclamados à reflexão íntima, buscando nossa intimidade por meio da nossa consciência e nos conectando com o ser maior, que é o nosso Pai, rogamos o auxílio da espiritualidade desse estudo, os mentores espirituais da Vera com o João, que vão conduzir o nosso diálogo hoje, nossas reflexões, para que eles possam ser intuídos. E nós outros, que possamos também nos conectar com a espiritualidade maior, receber os ensinamentos, receber as orientações
e, se possível, introjetar em nossas mentes, em nossos corações, mas especialmente em nossa consciência, meditando cada palavra, cada reflexão, para assim realmente chegarmos mais próximo de Ti, Deus. Gratidão por mais um dia, gratidão pela oportunidade de termos esse encontro, mesmo que virtual, mas conectado com a espiritualidade maior que nos faz tão bem, que nos acolhe, que nos abraça e que, acima de tudo, nos faz sentir a Tua presença em nossas vidas. Sê conosco, Pai amado. Ser com todos aqueles que estão ouvindo, seja agora, seja em outro momento, seja no plano terreno, seja no plano espiritual, a mensagem que vamos receber dos nossos amigos. Fique conosco, não só hoje, mas em toda a nossa caminhada evolutiva, e que assim seja. Seja. João, é contigo? Obrigado, boa noite a todos mais uma vez. Gratidão imensa estar aqui com vocês hoje e sempre. É uma gratidão estar aí com vocês. Foi nos pedido para falar do versículo 15 do capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou compartilhar uma tela aqui para ajudar a nossa argumentação. Todos estão vendo a tela? Show. A partir de agora, lembrando que eu vou oscilar entre aqui a apresentação para mudar os quadros e vocês aí. Então, não vou ter Ô, plena visão João, do que está acontecendo. Pode falar. agora que sim. Diga, Ah, Breno. tá. Não, agora apareceu, não estava aparecendo. Apareceu? Minha internet hoje está daquele jeito. Aqui está ameaçando chuva, então não está muito legal, não. Se eu falhar, se acontecer alguma coisa, abra o microfone e tente me avisar na medida do possível. Então, vamos lá. Só relembrando, versículo 15, capítulo 6, 1 Coríntios, onde Paulo diz aos Coríntios, e por consequência diz a todos nós, vocês não sabem que os seus corpos são membros do Cristo? Tomarei eu os membros do Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Só para a gente não perder a contextualização, que é bem importante, a gente não perca de vista essa contextualização. Emmanuel, em Paulo e Estevão, ele caracteriza, né, sempre bom lembrar, ele caracteriza Corinto como a mais bela joia da Acaia. A Acaia era uma das regiões políticas, comerciais mais importantes do Império Romano naquela época. Corinto tinha menos de 100 anos que havia sido completamente reconstruída por Júlio César. E a possibilidade, primeiro, dos empregos que surgiram com a reconstrução e a criação do porto, a reforma e ampliação do porto, a reconstrução e ampliação, perdão, do porto de Corinto, atraiu uma farofa étnica. Tinha gente de todo lugar. E o porto foi ficando cada vez mais próximo. Oi. Todo mundo me ouvindo? Sim, foi só um Opa, microfone que escapou aqui. sem problema. E esse porto foi ficando cada vez mais próspero, o que foi atraindo cada vez mais gente, e aí se tornou o bom e velho vale tudo, né? Desde pequenas contravenções diárias, né? O roubo de fruta na banca do outro aqui, né? Uma balança violada dali, até as mais hediondas, os crimes mais hediondos. Quem leu o primeiro e o segundo capítulo de Paulo e Estevão sabe do que eu estou falando. Yorebed, que era o pai de Gesiel e Abigail, Gesiel, nosso Estevão, né? Ele foi brutalmente agredido, totalmente aleatório, de uma forma totalmente aleatória pelos centuriões. Havia um clima tenso, Emmanuel fala isso,
ali tinha já um clima muito tenso por tudo que estava acontecendo ali, né? Mas a gente sempre toma como figura central dessa impertinência cultural de Corinto o templo a Vênus, né? O templo onde as ninfas ou as iniciadas venusianas faziam seus favores sexuais a todo e qualquer cidadão ou cidadã que pagasse e fizesse sua oferta ao templo. Isso, obviamente, né, na visão dos judeus, principalmente, na visão dos gregos, normal, na visão dos romanos, ok. Na visão da maioria dos gentios, não, beleza, né? Tá tudo tranquilo. Mas para o judeu isso era uma ofensa tremenda, tremenda. O comportamento, né, e a visão do judeu para a sexualidade em si, ela é muito, como tudo do judeu, né, ela é muito hermetizada na aliança que o povo tem com Deus. Então, aquilo era uma afronta imensa para os judeus. Então, o clima era muito pesado. Emmanuel fala isso, né, em Paulo Estevão, mas se você estudar os historiadores, todos eles concordam que naquela época que Paulo vai, e eles não têm a informação que a gente tem, eles acham que Paulo foi para Corinto e, saindo de Corinto para Éfeso, em Éfeso ele já escreveu a carta para os coríntios. A gente sabe que ele foi para Corinto, escreveu a carta para os Tessalonicenses e foi embora logo depois para Éfeso a pedido de João, porque o clima lá em Corinto esquentou muito. Mas por que eu estou falando tudo isso? É importante a gente começar um estudo de qualquer que seja a Epístola Paulina, lembrando que, assim como o Haroldo falou no nosso encontro lá do NEP ano passado, e essa frase ficou na minha cabeça, Paulo era um cidadão trino, ou seja, ele era judeu, ele era grego e ele era romano. Não, mas Paulo não era grego, era assim. Paulo nasceu em Tarso, ele foi educado por escolas estoicas. Então ele era assim, tinha uma cultura, uma culturalização. Você acredita, inclusive, que a mãe de Paulo era grega e o pai era um judeu? Então, assim, ele é um cidadão trino. A gente sempre tem que olhar Paulo sem esquecer disso. Por que você está falando isso, João? Porque existe uma dificuldade muito grande para a gente estudar Paulo, que é fruto da latinização da teologia paulina. O que quer dizer isso, João? Paulo talvez tenha sido a literatura bíblica que sofreu maior influência da latinização. Mesmo tendo sido escrita em grego originário, grego quiné, da época do cristianismo, ela foi extremamente latinizada. Ou seja, a visão vulgar dela, de quando realmente se construiu uma igreja, de quando realmente os judeus yeshivânicos, e que também eram chamados, e Emmanuel fala isso em palestra, os do caminho, por causa da casa do caminho, ou os seguidores do carpinteiro, eles começaram a se tornar uma egrégora. Alguns gostam de falar eclésia, né? Mas uma das teorias é que a raiz de igreja vem de egrégora. Egrégora de gregário, gregar, de ajuntamento. Egrégora seria juntar todos. Se começou a criar uma certa coalizão, porque não estavam mais sendo perseguidos. E nessa época, que a gente chama de latinização, vulgarização da Bíblia, talvez tenha sido a literatura mais vulgarizada, a de Paulo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem sempre o que está escrito ali pode ser aceito integralmente e sem questionamento como um pensamento de um cidadão que tinha essas três vertentes culturais: judeu, grego, romano. Se a gente for ceder a essa latinização da teologia paulina, você sempre vai ver Paulo somente como um romano que estava contrariando ou que estava insatisfeito com a lei, ou um pensamento já cristão, não primitivo, através do filtro romano. E não é assim que a gente tem que estudar Paulo. A gente tem que partir de um pensamento que ele era um judeu, influenciado pela Grécia, principalmente pela cultura estoica, que era a linha filosófica da época, e a cultura romana, que é a menos importante, porque Paulo nem tinha uma simpatia muito grande pelos romanos. Paulo tinha cidadania romana porque foi comprado, era um título social que era comprado.
Mas ele, em momento nenhum, tanto na literatura de Emmanuel, lá em Paulo Estevam, quanto os especialistas em Paulo pelo mundo afora, eles falam que Paulo não tinha simpatia nenhuma, quase uma concordância, não tinha simpatia nenhuma pela cultura latina, só pela comunidade cristã, óbvia. E aí a comunidade cristã era de qualquer lugar, ele tinha simpatia. Mas, dito tudo isso, né, eu quero lembrar a vocês que lá em Paulo e Estevão, Emmanuel diz que isso está entre aspas, porque Emmanuel citando o apóstolo Paulo no livro Paulo e Estevão. Está lá escrito. Mas Paulo dizia que Corinto era uma Babilônia incendiada pelos vícios. Ou, depois, um pouquinho antes, ele fala da Babilônia incendiada pelos vícios, depois, um pouco antes, Emmanuel fala assim, Paulo diz, dos pântanos, como costumava dizer o apóstolo Paulo, dos pântanos nasciam muitas vezes os lírios mais belos. Então, percebam que pela literatura espírita, pela fonte literária espírita, que nós temos que priorizar, se nós professamos, nós temos que priorizar. Emmanuel está nos dizendo que Paulo entendia o pensamento coríntico. Ele entendia aquela cultura. De forma nenhuma você pode pensar Paulo fazendo uma crítica extremamente ácida, pesada, ferina, voraz, pura e simplesmente para uma punição, até porque, também lá em Paulo Estevam, vocês vão ler que nesse momento da narrativa de Paulo Estevam, quando ele chega em Corinto, ele começa a trabalhar e os serviços de Corinto vão começando a ficar vultuosos, e aí começa a chegar a carta da igreja de Panfilha, de Éfeso, disso, de lá, de cá, de Tessalônica, e aí ele foi crescendo, aquele negócio, todo mundo pedindo, e Emmanuel fala, e Paulo formou um pequeno colégio apostólico à sua volta. Porque as pessoas vinham perguntar a Paulo, os cristãos recém-convertidos, vinham perguntar para ele as coisas mais banais possíveis. Por exemplo, olha, meu pai morreu e tem uma divisão aqui com meu irmão. Como é que eu faço? Pelo viés do Cristo, como é que eu devo proceder? Eu devo abrir mão de tudo para ele? Ou eu posso dividir? Ele está querendo brigar comigo? Então, as pessoas iam perguntar a Paulo as mais diversas coisas. Então, nesse momento, ainda em Corinto, Paulo recebe a visita do próprio Mestre Jesus enquanto ele orava no final dos serviços. Ele, muito atribulado, sabendo que não ia dar conta, ele ajoelha, faz uma oração e ele se sente, Emmanuel narra, se sente envolvido por uma luminosidade muito intensa e a voz disse para ele, não temas, eu estarei sempre contigo. E ele, percebendo que era Jesus, ele começa um diálogo mental com Jesus, onde Jesus, sucintamente, diz para ele assim, bem sucintamente e, na minha visão, fazendo a minha resenha. Pai, Paulo, não se preocupe, é humanamente impossível fazer isso que você está pensando. Não dá para você sair visitando todas as igrejas sempre que elas precisarem. Você vai escrever cartas. E eu vou deixar vou deixar Estevão junto com você o tempo inteiro para escrever essas cartas. Toda vez que você for escrever, Estevão, Gesiel, estará perto de você e ele vai traduzir a minha fala, ele vai te transmitir a minha fala. Ou seja, Emmanuel está dizendo que as epístolas paulinas foram escritas pelo próprio Jesus. Só que através da mediunidade de Estevão, que foi médium de Paulo. Nossa, João, que bagunça. Talvez não. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui hoje é o seguinte: independente de tudo, temos que analisar Paulo, escrevendo aos Coríntios, como uma pessoa que já tinha aprendido a admoestar como Jesus fazia. Chamava atenção, mostrava o erro. Sim, não pode passar pano, como se diz um dia, não pode passar a mão na cabeça. Mas você não pode fazer uma crítica vazia. Então, toda vez que a gente lê uma crítica de Paulo, a qualquer comunidade, a qualquer epístola que seja, a gente deve partir do princípio de que ali não é só a crítica vazia, não é só Paulo sendo duro, é Paulo chamando para uma reflexão, tal qual o Mestre Jesus ensinou.
Como eu falei para vocês, só repetindo, o capítulo 6 é dividido entre duas etapas, né? O litígio entre irmãos, que aí Paulo vai resolver os problemas da igreja de Corinto, que estava todo mundo lá brigando entre si, e a segunda parte, que aonde o nosso versículo está, é quando ele fala da imoralidade sexual e da santidade do corpo. Certo? Vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem, no grego originário, ou que oidate, que quer dizer não. Mas é um não que significa nada, nenhum, nunca. Ou seja, a partícula ou ela nega objetivamente. Ou seja, o que está escrito após, no caso, oidate, está escrito ali em branco em cima do slide, para vocês não se perderem, ou está negando o que o oidate vai dizer. Ok? Descartando qualquer possibilidade de oidate ser uma afirmativa. E a bagunça já começa aí. Só a título de curiosidade, para não atrapalhar o viés do nosso estudo, né? O motivo, a motivação do nosso estudo. Só para vocês terem noção de como a teologia paulina é sabatinada e ela tem que ser estudada com muito cuidado. Tem vários estudiosos que acham que essa palavrinha ou não foi escrita por Paulo. Foi uma inserção tardia. Ou seja, Paulo não estaria perguntando, Paulo estaria afirmando. Nossa, se isso for verdade, muda completamente o sentido e a tradução desse versículo. Mas hoje a gente vai assumir uma tradução que é intermediária, que tem que fazer apaziguar, né, a maioria, vou tentar hoje apaziguar a maioria de discussões que se tem sobre os significados e a exegese e a hermenêutica desse versículo. Ok? A partícula oidate, quer dizer assim, é uma visão física sendo ponte para a visão mental e espiritual. Oidate, no grego, quer dizer a nossa capacidade de compreender. É quando a informação entra, você vê através dos olhos, entra através dos ouvidos, aquilo entra, vai no seu coração, transforma, e você fala, nossa, agora eu entendi. Ou seja, seria Paulo falando para ele assim, vocês não estão compreendendo. Vocês não estão compreendendo. E aí, só para esse slide, só para essa partícula, eu vou fazer uma coisa que depois, nos próximos slides, eu vou provocar vocês a fazerem, ou a gente fazer no final do estudo. Eu vou explicar pelo Evangelho, vou fazer referências cruzadas do que isso quer dizer. Quando oidade é escrito ali no versículo, dizendo assim, vocês não compreendem. João, mas por que ninguém traduziu como vocês não compreendem? Porque não era do interesse traduzir dessa forma. Outra coisa que a gente não pode esquecer, principalmente quando estuda Paulo, é que as traduções foram altamente tendenciadas para os interesses da época. E tudo bem, porque a responsabilidade de ir lá, estudar e voltar no tempo para entender quais são todas as possibilidades de entendimento de cada versículo é nossa. Ou vocês esqueceram o que Alcine fala? A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. E Kardec, em vários momentos da codificação, fala que é a nossa obrigação, enquanto espírito, ir atrás, aprofundar. E eu, aprofundando, cheguei a essa conclusão, estudando os grandes léxicos, falei isso, cara, também não tem nada de errado em traduzir como vocês não estão compreendendo, vocês não compreendem, vocês não pegam. No jargão de hoje, vocês não estão pegando a visão. Seria Paulo falar, galera, você não está pegando a visão. Ou, como está lá em Deuteronômio, para vocês entenderem. Né? Isso, hebraizando essa ideia, vocês não compreendem, se a gente for puxar para a tendência hebraística, equivale ao Shema hebraico. Quer dizer o quê? É ter ouvidos de ouvir. Jesus chamava, muito provavelmente, você acredita que quando Jesus falava, quem tiver ouvidos de ouvir, ouça, ele está convocando o Shema hebreu, que quer dizer o quê? A primeira chamada de Deus, Shema Israel, como é que é? Adonai Elohim, Adonai Errad. Não, Elohim, Adonai, Elohim Errad. Shema Israel, eu sou teu Deus, seu único Deus. Shema para o hebreu é ouvir o suficiente para entender, aprender, internalizar e ser capaz de transmitir e ensinar.
Nossa, João, mas quer dizer tudo isso? Sim, quer dizer tudo isso. Não é só ouvir, como nós latinos pensamos. Então, para vocês verem a importância de vocês não estão compreendendo um judeu falar para alguém assim, olha, você não está entendendo o que eu estou falando. Ele está querendo dizer o seguinte, que, olha, não entrou no seu coração, não entrou pelos seus olhos, que equivalem, né? Os olhos são a candeia da alma, equivale ao seu espírito, não entrou para o seu coração, não entrou para o seu espírito, não entrou nem para o seu aprendizado. Isso daí é a segunda aliança, né? A segunda parte da aliança de Deus com o povo hebreu lá depois que eles saíram de Horebe. Antes de chegar, antes de adentrar a Canaã, antes de adentrar a Terra Prometida, Moisés faz esses três etapas do pacto da aliança. E aí Moisés falou assim, olha, vocês não têm dado o Senhor um coração, porém não vos tem dado o Senhor, ou seja, o Senhor não tem dado para vocês um coração para entender, nem olhos para ouvir, nem olhos para ver, perdão, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Para vocês entenderem a importância. Até aquele dia, Moisés está falando assim, vocês não conseguiam pegar a visão de Deus. Não, vocês não tinham condições de entender Deus até hoje. Então, a partir daquele dia, todo judeu aceitou que não, eu tenho plena condição de entender Deus, então agora eu sou o cara. Por que vocês acham que o judeu tem certeza que ele é o povo escolhido? Por passagens como essa de Deuteronômio 29:4. A partir de hoje, vocês vão entender tudo. Por isso que o Shema tem essa conotação. É ouvir o suficiente para entender, sentir, transmitir em forma de ensinamento. E, lógico, praticar. Né? Ou como está lá em Apocalipse, vocês verem a extensão da importância desse ouvido de ouvir, que também pode ser traduzido, né, mais gregamente, vamos dizer assim, pelo Paulo falando, olha, vocês não entendem, vocês não estão compreendendo. O oidate, né? O oidate, a palavra oidate, o perceber, entender, ver com os olhos, mas ver com um olho transcendente, pode ser sim que Paulo esteja querendo usar a mesma figuração do Shema do Deuteronômio, ou até mesmo esse ouço que o Espírito diz, quando lá em Apocalipse, né, se tem a previsão das 12 igrejas, que quer dizer o quê? Essas, no versículo 6, especificamente para a segunda igreja, que me fugiu o nome agora, mas que na segunda igreja era Jesus, né, ou, para quem acredita, a revelação, dizendo assim, olha, ouça, ouça, porque o Espírito vai te ensinar. Ouça. Mas é aquele ouça hebraico, é o Shema, é ouça até você entender, transformar seu coração, transformar sua mente, aprender o suficiente para transmitir e ensinar. E Jesus, muito sabiamente, traduz isso como quem tiver ouvido de ouvir, ouça, como ele fala lá para os discípulos de João Batista em Mateus 11:15. Senhor, João Batista manda perguntar, o senhor é o Cristo ou a gente espera outro? Aí Jesus fala, pô, vocês estão vendo o que eu estou fazendo aí, ó. Estou curando geral, estou multiplicando pães, a palavra de Deus sai pela minha boca. Não sei que dúvida que João Batista está tendo. Quem tiver ouvido de ouvir, ouça. Né? Vejam tudo a ponto de entender. Então, vamos lá. E a treta é grande, tá, gente? A treta é muito grande na tradução desse versículo. Eu tentei trazer, vou repetir, um apaziguamento. Tentei não tendenciar para nenhum dos lados, e não são só dois, são vários lados de discussão desse versículo. Esse é um dos versículos mais discutidos. Aliás, capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios é extremamente discutida por vários estudiosos. Mas eu vou tentar trazer sempre a apaziguação e que para que a gente puxe também para o nosso proselitismo, que a gente também tenha uma certa condição de entender com os olhos da doutrina dos Espíritos. Por exemplo, somata, que está traduzido, segundo a nova versão internacional, e a maioria das versões que eu estudei, como seus corpos. Ok, somata no grego é corpo, corpos, mas pode ser também pessoas, pessoa, escravo, escravos, ou simplesmente substância. Substância, sua pessoa, o seu eu por inteiro. São o quê? Melé, que quer dizer
extremamente usado na antiguidade grega, e isso aí é uma das maiores tretas que tem, porque a maioria dos estudiosos que eu pesquisei fala Melé só ganhou o sentido de membro, lembra? Membro superior, membro inferior, membro, pedaço de um todo, no grego moderno, né? Não, pós-primitivo, vamos dizer assim, não é moderno, que seria errado falar moderno. Mas isso está do século 6, 7 em diante. Na época de Paulo em Corinto, ele tinha outra conotação. Melé era peça de trabalho, ferramenta, implemento, principalmente numa cidade portuária, como era Corinto. E os teologistas de Paulo defendem o seguinte: não, para apaziguar. Não, esse Melé que Paulo está falando é ele dizendo membro como indivíduo de uma comunidade. Eu fui ver, não. Só se for somata, tem muito mais sentido pensar que seria um indivíduo do que Melé. Mas aí é legal, o que eu li lá? Ele representa as várias funções da personalidade que Paulo enxergava. Então aí a gente pode até aceitar um pouco. Então não percam o fio da meada, voltem aqui comigo. Então, vocês não compreendem que a pessoa que você é, o corpo que você é, a substância, e aí, sendo substância, eu posso admitir que Paulo estivesse falando até o espírito que você, a alma que você está agora, são peças de trabalho, implementos, ferramentas, ajudadores do Cristo. Só para vocês entenderem que pode ter uma outra conotação. Então, vocês não estão... Vamos supor, daquela linha de pensamento que fala que o woke, a partícula negativa, foi uma inserção tardia, ou seja, não faz parte do texto original. Então, Paulo estaria, em vez de perguntar e negar, ele estaria afirmando: vocês sabem que vocês são peças, trabalhadores, instrumentos de Cristo. Já pensou se realmente for uma inserção tardia? Muda tudo. É Paulo falando assim: vocês sabem que vocês são implementos, peças de trabalho do Cristo. Vocês são, todos, o corpo inteiro, corpo e alma, ou a alma, no sentido de substância. Tomarei eu, Arás. O que quer dizer, num grego antigo, levantar, carregar ou tomar? Ok, tradução muito tranquila. E bate com o hebraísmo nazar, que é uma noção de expiar pecado. O judeu usa, né, no Velho Testamento a palavra nazar, que é cognata, assim, é correlacionada, segundo estudiosos, ao arás grego. O nazar hebraico é usada para a expiação de pecado, mas quer dizer literalmente levantar, carregar ou tomar. Tome sobre si a minha sua... Aquele que quiser vir após mim, toma sobre si a sua cruz e me segue. Esse levantar tem o sentido de o esforço que você faz para que algo aconteça, né? O levantar, se você vai levantar alguma coisa, é porque ela tem que sair de um lugar e ir para outro. Você não levanta as coisas à toa, a não ser na academia. Mas aí você está levantando para o seu músculo sair da condição de pequeno e passar para grande. Mas esse sentido de levantar é você fazer um movimento, né? Você exige esforço para você colocar cada coisa no seu lugar. Por isso que no hebraísmo tem essa noção de expiação. Então a Paulo está falando assim: eu vou fazer vocês carregarem peso, ou vou eu. Ah, eu esqueci de ler esse 4 aqui, que também achei bem legal. Cidade portuária, né? Então, Arás pode ser levantar âncora. Arás era o termo que se usava na Grécia Antiga, principalmente na Acaia, a região onde Corinto pertence, para levantar, ordenar. O capitão falava assim: Arás, você pode levantar a âncora que a gente vai embora. Até isso pode ser. Ok? Mas vamos lá. Para a gente poder entender, tem que pegar a frase toda. Ou seja, tomarei eu os membros de Cristo? Ora, eu mostrei para vocês que membros está muito mais como instrumento, ajudante, ou como um comentarista bíblico que eu estudei fala. Quem sabe, quando Paulo fala membros de Cristo, não seria
um primeiro nome para os cristãos? A gente sabe que o termo cristão surgiu muito depois. Quem sabe, apesar de Paulo ter falado que... Paulo não, Emmanuel sugerir que foi Lucas que falou o termo cristão. Mas ele falou em Éfeso. Foi em Éfeso. Sugeriu mudar o nome. E ali nascia. Mas entre nascer em Éfeso e virar uma preferência mundial, quem sabe lá em Corinto não era o nome que Paulo dava, né? Meletos Christos, membros de Cristo. De repente era o nome que Paulo usava para cristãos, perdão. Então, pegarei eu, ou estou tendo esse esforço todo para que vocês sejam ajudadores do Cristo, ou estou pedindo para vocês levantarem âncora junto comigo e irem nessa aventura enquanto instrumentos, ajudantes do Cristo, para se unir. Né? E aí eu trouxe o print do site da Bible Hub para vocês verem quantas coisas a palavra poiso pode ser. Poiso pode ser muita coisa. Unirei. Deixa eu passar aqui. Deixa eu ver se está no. Quero que vocês procurem aí, passem um olho. Unirei aparece 2 ou 3 vezes. Ou seja, no estudo lexical, ou seja, no estudo do que pode estar, do que pode significar cada palavra grega, né, o que poderia significar na antiguidade cada palavra grega, quanto menos aparece esse significado ou essa proposição de significado nas literaturas antigas, menos ela poderia ser traduzida dessa forma. Mas aí eu trouxe o print do site para vocês verem o quão é difícil e o tamanho da discussão que tem em volta das traduções das epístolas de Paulo. E aí, a maioria, quando você pega... Lembra, eu vim tentar apaziguar a briga. A maioria concorda que ela pode ter 3 usos prováveis na teologia paulina. Primeiro, essa palavra poiso pode ser, quando Paulo falando assim, olha, estou tentando mudar uma coisa para outra, estou tentando criar alguma coisa aqui. Mas criar no sentido assim, olha, do jeito que está, não está bom. Vamos criar uma coisa diferente aqui. Também pode ser para construir ou designar alguém a qualquer coisa. A partir de, olha, eu estou fazendo esse esforço todo para transformar vocês em ajudadores do Cristo ou para normear e ordenar. Olha como é que vai mudando completamente o sentido do que está escrito. E a palavra-chave, que é a mais polêmica, pornés. Sim, pornés, desde a antiguidade, era o nome dado às mulheres fornicadoras. Certo? Mas lembra que eu falei lá no início que esse aspecto de Corinto incomodava somente aos judeus? E até onde a gente sabe, a igreja de Corinto não tinha tantos judeus. Inclusive, o mais provável é que não tinha judeus quase que nenhum, porque Paulo era um traidor dos judeus. Então, Paulo não poderia impor o proselitismo judeu, por aqueles gentios. Fato é que é verdade que a palavra sempre foi mais traduzida como prostituta. Mas os primeiros escritos cristãos, dos 3 primeiros séculos, usam pornés como idolatria. Pornés seria qualquer tipo de idolatria, não só a idolatria a Vênus, essa idolatria que tinha essas serviçais puramente para a sexualidade, que acabavam por contaminar, né, influenciar todo o comportamento sexual da região por causa da libertinagem. Então, a gente também tem que considerar. E, lógico, se a gente for pegar esse sentido que a gente está agregando ao que está escrito,
né? Ele não está falando, ele está falando assim, você acha que eu estou fazendo esse esforço todo para vocês se tornarem instrumentos do Cristo, pervertidos, prostituídos, corrompidos, fornicadores? Ou vocês acham que eu estou fazendo esse esforço todo para que todos nós sejamos definitivamente instrumentos do Cristo para que a gente faça idolatria, para continuar sendo idólatra de alguma coisa, para ter outros deuses, para adorar outros Cristos? Se você admitir as outras traduções possíveis, você tem que concordar que também pode estar significando isso. E, obviamente, de modo nenhum, talvez seja a locução, a expressão do versículo mais fielmente traduzida, né? Talvez seja, e eu acho, na minha opinião, que foi mais traduzida o de modo nenhum. E aí agora, meus irmãos, como eu falei no início, eu levei os exemplos do Evangelho, Velho Testamento, Apocalipse, Novo Testamento, mas agora eu vou provocar vocês. De tudo isso que eu falei, e provocar no sentido de que podem discordar e meter a lenha em mim, não tem problema nenhum, não. Pode falar, João, você está viajando, isso não pode, venham com seus argumentos sem problema nenhum. Bom de estudar Paulo é isso, você tem que debater. Mas o que eu quero saber, o que eu quero provocar vocês hoje é o seguinte, de tudo que a gente falou até agora, onde e como você conseguiu enxergar Jesus e Kardec nas palavras de Paulo, nosso querido apóstolo da gentilidade? E a partir de agora eu vou ficar em silêncio e eu deixo com vocês. Márgida tinha colocado ali no chat duas referências de Isaías. O que você quer? Tu está sem áudio, João. Tá. Isaías Márgida 32:3, Isaías 43:8. Eu não estou lembrado quais são essas passagens, não. Refresca a minha memória aí, Elaine. Quando você estava. É porque eu cheguei atrasada, eu só peguei a parte que estava falando tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. E é uma referência, quando Jesus fala sobre isso no Novo Testamento, ele está fazendo uma referência a Isaías, que é Não só considerado. Isaías. Não, eu digo sim, Provérbios, Mateus, mas eu estou falando assim, né? É interessante porque Isaías é considerado o maior dos profetas para os hebreus, né? Então, Aí, diga. pode falar. Não, Não, pode pode falar. falar. Pode terminar. 32 e 3, eu vou fazer o 32 até só para a gente ter uma ideia aqui, que eu também não sei, tá, João? Vocês me perdoem, porque eu Não, estava fora de casa, fica à cheguei agora, vontade. então. Fica à Eis vontade. aí um rei que irá. O 32 é um reinado de justiça. Eis aí um rei que irá reinar com justiça, e príncipes que irão governar com retidão. Cada um deles servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos e de sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Os olhos, aí ele faz a referência. Os olhos dos que veem não se fecharão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos apressados saberá compreender, e a língua dos gagos falará com rapidez e clareza. O tolo nunca mais será chamado de nobre, e o fraudulento nunca mais se dirá que é generoso, porque o tolo fala tolices, e o seu coração só pensa em fazer o mal, para praticar a iniquidade, para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto sem comida e o sedento sem ter o que beber. Quanto ao fraudulento, seus projetos são maus. Ele planeja intrigas para, com palavras mentirosas, arruinar os necessitados, mesmo quando a causa dos pobres é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres e, pela sua nobreza, se mantém em pé. Isso está em 32. Eu li a passagem toda, mas aqui no 43, deixa eu só achar aqui, que eu desmarquei. 43:8, né, que eu falei? Sim, É. 43:8. Mas aí eu só vou fazer o trechinho ou você quer que eu faça o contexto?
Pode fazer o contexto, fica à vontade. Só Deus resgata Israel. Está em Isaías 43, tá? Mas agora, assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome e você é meu. A passagem é longa. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu, visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo. Darei homens por você e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Trago o povo que é cego, ainda que tenha olhos, e que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnem. Quem dentre eles pode anunciar isso e mostrar-nos as predições antigas? Que apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e se diga é verdade. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são meu servo a quem escolhi para que vocês saibam, creiam em mim e entendam quem eu sou. E que antes de mim, Deus nenhum se formou, e Deus de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Essa versão é de Ferreira de Almeida, eu acho. Eu estava mostrando, talvez você não tenha visto essa parte, estava mostrando para eles que toda essa ideia, né, do ouve, do ouvido de ouvir, né, do Shema Israel, é o grande, é o marco zero, né? O grande, perdão, é o ápice dessa ideia do ouvir que o judeu tem, começa lá em Deuteronômio 29, quando Moisés vai fazer as promessas finais antes de adentrar os muros de Jericó, do cerco, né? Então, lá em 29 do Deuteronômio, eu trouxe só o versículo 4 para a gente ver, mas tem vários versículos onde ele fala, olha, você não está ouvindo. A partir de hoje vocês vão ouvir. A partir de hoje vocês vão entender. A partir de hoje vocês vão sentir. Porque o versículo 4 condensa bem essa ideia. Quando ele diz assim, olha, não vos tem dado, Senhor, um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. E aí começa a ideia dos... Moisés falou assim, até o dia de hoje vocês não entendiam Deus. A partir de agora vocês vão entender. Isso é muito legal, porque isso transformou a cultura deles, né? A partir E o que dessa eu hora que acho eles começaram a interessante, sentir... Pode falar. o que eu acho interessante é o porquê do NEP ser tão importante. Por quê? Porque a gente mesmo se justifica para a gente poder compreender a mensagem evangélica que é trazida por Jesus, a gente precisa ter conhecimento de que ele traz as referências do que veio antes para prenunciar a vinda dele. Em Sim. Provérbios 1:5 também diz isso: se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Se você Isso for tudo. ver, se você fizer uma concordância do ouvir, do ouça, né, flexionar o verbete nas suas possibilidades, mas fizer uma concordância bíblica, você vai perceber facilmente que sempre tem essa ideia do ouvido de ouvir em todos os livros da Bíblia. Você falou de Isaías, Jeremias também tem, Ezequiel também tem, Miqueias também tem, Abacuque, todo mundo. Por quê? Porque começa lá em Deuteronômio. Shema Israel, né? Eu não sei mais pronunciar, mas é Adonai Elohim, Adonai Ahad, ou Elohim, Adonai, Elohim Ahad.
Ouve, Israel, ouve, eu sou teu Deus. Ouve e aprende. Ouve, sente e aprende, né? E aí eu acho legal Paulo ter começado o versículo, né, com essa colocação, porque isso dá a entonação da importância do que estava precisando ser entendido. E é sempre bom lembrar que essa perícope, esse pedaço do capítulo 6 que ele fala da imoralidade, começa com 6,12. Tudo me é permitido, mas nem tudo que me convém. Tudo me é lícito, mas nada vai me dominar. Então é muito importante a gente entender isso, porque é sempre Paulo falando assim, olha, gente, não é que eu esteja sentando a lenha puramente em vocês. Eu estou aqui tentando fazer vocês entenderem a importância de não agirem mais dessa forma. Diga para nós, Vera. Eu estava pensando, hoje em dia a gente tem essa questão do ouvir e escutar, que a gente tanto fala na psicologia, no cuidado com o outro, porque a gente ouve, hoje em dia, a gente ouve tudo. Quem não tem uma deficiência do aparelho auditivo, ouve tudo. Mas e escutar? Será que a gente escuta, processa, analisa, apreende? Eu acho que a palavra que estava faltando ali era apreende. Aprender. Boa. Não é só entender, é aprender, Boa, interiorizar a boa. coisa. Então, quando a gente escuta, né, e por isso que Joana batalha muito, trabalha muito o desenvolvimento psicológico da pessoa, é esse escutar, né? E que hoje falta horrores, Sim. horrores. Ninguém está escutando mais nada, está todo mundo ouvindo barulho, mas não escuta, não presta atenção. Eu estava lendo até um comentário dessas histórias do Bebê Reborn, né? O que está por trás disso? O que está atrás disso? As pessoas não estão se conectando, não estão escutando uma a outra, não estão prestando atenção uma na outra, e, por outro lado, estão se sentindo isoladas. Então, estão buscando, né, uma forma de ter um retorno, uma atenção do jeito que elas querem. Porque quando você para escutar realmente o outro, lá na época, escutar o que o Cristo dizia, eu posso me fechar. Eu não quero ouvir esta. Eu quero ouvir do meu jeito. Eu quero que diga do meu jeito. Então a gente começa, né, a fugir das verdades e querer ouvir só o que a gente quer. Porque seguir o Cristo exige toda uma mudança, todo um comportamento diferente. Hoje em dia é assim. Para você fazer alguma coisa dentro da sociedade, querer ser um cristão dentro da sociedade que a gente tem hoje, está complicado. E aí tem gente até andaram discutindo num desses grupos aí a perda de pessoas no espiritismo, e em qualquer religião, não é só no espiritismo. Qualquer religião, o povo está vazando, porque prefere essa religião lá de Corinto, daquela época ainda. Não uma verdade, não o olhar para dentro de si, o se escutar, o escutar o outro. Então, é bem complexa a coisa e as pessoas estão ainda hoje se misturando com as prostitutas, né? Sendo lúdico, né? É de Eu se acho que pensar. eu acho que o Eusílio está querendo falar. Está querendo Fala, falar, Zílio, pode falar.
sem agredir os psicólogos, eu entendo que o bebê, esses que estão fazendo agora, é quem não quer compromisso nem com o filho. Porque ele, quando esse nenê, é aquelas mães que têm filho e não sabe por que filho. Porque o bebê reborn você pode botar ele dentro da caixa, botar no armário e ir para balada. Quando você tem bebê, você não faz isso. A modificação, eu acho que é essa. E as pessoas que estão afastando de todas as igrejas, de todas, quem leu o censo, eles escrevem no final. Todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu. Por quê? É mais fácil voltar às práticas antigas. Quantos milênios nós estamos nessa prática? Certo? Quantos espíritas que eu vejo passar na frente da igreja fazer o sinal da cruz? Sabe? É assim, a interiorização da doutrina é esse que é o dado. É essa a proposta de Kardec. Só isso. Muita gente vai pular fora ainda. Você vê, eu participo de vários grupos de estudo. Tem cada pergunta com gente com 15, 20 anos de doutrina, você fica assim, ó, eu não acredito, sabe? O que o João está fazendo, eu acho que não precisa chegar ao... Eu gosto muito das suas palestras, João, fica claro isso. Mas chegar à especialidade do João é gostar muito. Eu não quero isso. Eu gostaria de aprender mais, cada vez mais. Agora, pular fora para voltar e comer um pedaço de pão ou confessar para um cara e estar livre de pecado. Opa, pera um pouco, gente. Bandido bom é bandido morto. Um, um, você pega a proposta de Kardec, de Chico, onde nenhuma vez eu vi escrito isso do Chico, sabe? Então tem coisa assim, muita gente com o advento da pandemia e com essa radicalização da política, mostrou quem é, sabe? É triste isso. Para mim é muito triste. Eu acho que na pandemia mostrou quem é quem, sabe? E depois da pandemia veio o radicalismo na política. Gente, um monte de pessoas que eu era amigo há 15 anos, eu achava que era, se afastaram de mim porque eu discordo. Como espírita, eu não posso acreditar que bandido bom é bandido morto, gente. Pelarrar tem quem quiser. Estou abrindo para todo mundo. Eu sou da época do Facebook, eu não vou para o Instagram. Pouca coisa eu vou no Instagram, que para mim, Facebook tá bom. Eu postei 3 vídeos do Jorge Lahat, de abril desse ano, ele explicando. Foi um sábado de manhã, um sábado à tarde e um domingo de manhã. No final, eu acho. Da tarde, ele vai falar o que que é ser esquerda, o que que é ser direita. É muito interessante, mas em cima da doutrina, gente. E eu não vou discutir, eu acho o João tem competência para discutir, pelo amor de Deus, discutir no bom sentido, tá? Tipo NEP, tá? Tipo NEP sobre o Antigo Testamento. Eu não vou discutir, você percebe? Porque são pessoas que diuturnamente fazem isso, sabe? Agora, cada um alcançou o sacrifício que fez, sabe? Eu tenho que, assim, eu elogio o João, não que eu não estudo, eu não tenho hoje, depois do AVC, guardar, e tem hora falando com vocês, tudo bem, você me dá o microfone, eu fico gago, sabe? E aí, como é que eu faço? Entendeu? Então, eu tenho que estudar. Agora, eu tenho que ouvir o João, que fala, que a Mágida fala, a Vera fala, a Silva Andréa fala, sabe? Porque estudam, gente. Se a gente estuda, tem conhecimento. Se a gente não estuda, não tem conhecimento. A porta cada vez está ficando mais estreita, gente. E é impressionante. Hoje, em São Paulo, num shopping, para vocês terem ideia,
uma criança entrou num carro elétrico ligado, estava mostrando lá, passou e foi invadiu uma joalheria. Uma Gente, criança, gente. Ô, gente, cadê pai e mãe para cuidar da criança? É uma criança. Se teu filho é levado, você leva ele na mão. Não é por causa que eu estou no shopping, sabe? Então você vê cada coisa absurda, né? Desculpa, era só isso que eu quero falar, te não, informar. Ah, obrigado pela sua contribuição, E maneiríssima. muito obrigado. Nada que fechou. isso, gente. Tem uma coisa que a Vera falou aí da diferença de ampliar o ouvir para o escutar, né? Mas eu acho também que tem uma outra coisa, sabe, Vera? Que quando a gente escuta, a gente se dá a oportunidade do outro, que não tem jeito da gente reformar ou regenerar pensamento se a gente não passar pela compreensão. A intolerância, ela é um caminho que leva, se a gente for, né, é, reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho. Isso é uma coisa muito importante, assim. Os ressentimentos, eles são agrilhões, são os maiores. Então, se a gente começa a cultivar a intolerância de todas as formas, a gente não vai perpassar pela compreensão. E o único caminho, que assim, no meu entendimento, o único caminho é esse. A gente começa assim, para desenvolver a empatia, falando do bebê reborn, e não vou entrar em casos, porque assim, tem casos e casos, né? Tem pessoas que têm uma falta, uma ferida na alma tão grande, que o caminho que encontra para, naquele instante ou daquela forma, encontrar. Então, eu não julgo isso. O que é que acontece? A questão são quando isso se torna na massa, na coletividade. Aí é uma outra história, né? Mas então, aí, voltando aqui para o meu. Quando a gente fala disso, a gente fala assim: a gente precisa, para se humanizar, passar pelo sentimento de empatia. O sentimento de empatia, ele faz com que nós nos aproximemos uns dos outros. Quando a gente desenvolve isso um pouquinho mais, a gente vai para a compreensão. A gente desenvolve isso mais, a gente exercita a compaixão. E quando a gente já atinge um nível muito, 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 muito maior, a gente vai pela misericórdia. E essa é a construção de um pensamento e de um sentimento de regeneração. No meu entendimento, por mais que as pessoas falem assim, o Antigo Testamento é pela justiça, pela lei, de olho por olho, dente por dente. Mas se Jesus, o Cristo, se o Cristo era antes de nós e ele é o governador espiritual, e muitos do que vieram para dar esse alicerce para todos nós, para dar a base, e se a gente tem como base a mais forte para a doutrina espírita é a reencarnação, a senda do aperfeiçoamento. Todos nós estamos vindo para o amor e pelo amor. Não é possível que seja pela raiva. Não é possível que seja pela intolerância. Então, se a gente fala do porquê, sabe, Eusílio, eu acho que a gente também tem que se colocar nesse lugar de assim, nós precisamos ter essa perseverança interior da compreensão, de olhar. Se a gente fala do espírito, a gente até já falou disso. O espírito da letra. O que é o espírito da letra, senão Jesus? O Jesus é a boa nova. O evangelho é de Deus. Nos enviou a boa nova. Então, tudo a gente tem que ter um olhar de que o que eu vou tirar disso aqui, o que eu vou tirar essa seiva, que é o amor de toda essa informação, e fazer disso de nós todos que nos dispomos a isso, como a Vera falou, a sermos seguidores do Cristo, de não sermos os auxiliares. Então, o que eu digo no meu coração e o que eu digo para todos nós é que a gente não desista, que ele não desiste. Se a gente olha, tantas mãos estendidas são para nos auxiliar, né? Outra, e sim, nós temos essa dificuldade e a gente precisa dessa luz acendendo, né? Então, os estudos, as lives,
a nossa conversa, quando o João fala, olha, vamos aqui uma provocação no sentido positivo, né? Vamos abrir a fala, porque nós somos mentes aqui que contribuímos com os outros. E isso que faz a gente se abastecer. E aí a gente segue em frente. Desculpa ter um invasor aqui, né? Mas carente. Quando eu falo dessa questão dessa questão do bebê, é o grau. Tá fechado, João. Verdade. Quem é da área da psicologia, área das ciências do pensamento, a gente tem uma premissa que diz que todo excesso denuncia uma falta. Tudo que está em excesso no ser humano, no comportamento humano, na verdade, está querendo denunciar algo que falta. Eu confesso para vocês que eu ainda não tive, talvez até empatia, como a Magna levantou, talvez eu não tive ainda empatia suficiente para sentar e pensar sobre isso, sobre qual é a falta que tem esses nossos irmãos que estão com esse comportamento. Até porque eu vi muita... E aí, me perdoe, eu vou puxar a brasa para a sardinha da psiquiatria, que é a minha área. Sou psicanalista, mas eu sou psiquiatra. Então, deixa eu puxar para a minha área também. A gente tem debatido, e a gente não, psiquiatras, colegas têm debatido, e chegou até mim isso. Eles fizeram uma pesquisa mais aprofundada e descobriram que muito daquilo ali era só para gerar engajamento nas mídias, que nem era real aquilo. As pessoas usavam aquelas encenações para ganhar engajamento. Aí eu confesso para vocês que eu perdi um certo interesse sobre isso. Falei, não, tem tanta outra coisa que eu preciso estudar, deixa eu estudar isso mais lá na frente. Até porque já tinha um grupo de trabalho da Associação Brasileira de Psiquiatria estudando isso, o da medicina de família aqui também, né? Na verdade, eu falo psiquiatra, mas na verdade sou médico de família. Da medicina de família também já estava estudando sobre isso. Eu falei, ó, a gente vai produzindo lá, eu vou ficando sabendo. Mas não parei para pensar sobre isso. Mas assim como, e aí linkando com o nosso estudo de hoje, assim como hoje as pessoas têm esses excessos absurdos, ou que nos parecem absurdos, assim era Corinto, gente, da época que Paulo estava lá. Paulo deve ter... Paulo, enquanto judeu, um terço judeu de Paulo, deve ter ficado horrorizado com Corinto. Você vê que, quando você começa a ler Paulo e Estevão, dá até uma certa noção, uma sensação. Você começa a achar assim, tipo, a comunidade judaica, então, de Corinto era completamente periférica, não tinha nenhum judeu ali no meio da galera e tal. A sensação que acaba dando é isso, de tamanho que devia ser a bagunça que Corinto representava. E aí, o Haroldo uma vez fez uma palestra sobre Corinto, né, que também é algo que ele me falou chamou a atenção. Ele fala assim, os coríntios eram extremamente doentes de amor. Aí eu, enquanto psicanalista, parei e pensei, falei, é isso, o excesso deles era falta, provavelmente, e aí o olhar psicanalítico é sobre isso. Quando eu quero amar muito o outro, me entregar muito para o outro, ter relação com o outro, quero ser libertinoso, é porque me falta amor próprio. Por isso que eu achei tão legal na hora de fazer esse esmiuçamento dos significados da palavra, Eusílio, né, que a gente chama de estudo prospectivo de palavras, a teologia chama de estudo prospectivo das palavras, a gente esmigalha cada palavra traduzida para você ver assim, olha, abre um leque, ela também pode significar isso, também pode significar aquilo. Porque aí você vê, por exemplo, imagina que Paulo esteja chamando os membros de Cristo, né, nós, cidadãos de Corinto, adoecidos, sem auto-amor quase que nenhum, falando para eles, olha, vocês são instrumentos do Cristo. Você imagina alguém com a autoridade moral e espiritual de Paulo chegar para você no seu momento que você tiver com menos auto-amor e falar, você é instrumento desse Cristo que está todo mundo querendo conhecer, que está todo mundo querendo chegar perto dele, que está todo mundo encantado com ele.
Porque é necessário que a gente lembre, antropologicamente, de que a figura, a história que chegou de Jesus para os gentios é a história da ressurreição. Jesus era extremamente, virou uma badalação imensa o assunto Jesus, porque lá no Oriente Médio, lá na Palestina, na Judéia, lá em Jerusalém, o cara fez, desde lá de Nazaré, lá de cima, passando pela Samaria até a Judéia, o cara fez um monte de milagre, curou um monte de gente, ressuscitou um morto aí que eu estou sabendo. Alguns dizem 2, alguns dizem 3. Mas um morto aí eu estou sabendo que ele ressuscitou. E ele mesmo ressuscitou no terceiro dia. E os apóstolos dele fazem uns milagres iguais a ele. Esse era o fenômeno de Jesus naquela época. Ou seja, você imagina para alguém que é gentil, que acreditava em deuses que eram barganhadores, tipo, eu faço uma oferta para Deus, e eu não estou eximindo nem os judeus dessa comparação, tá? Eu vou lá, agrado meu Deus vem e me faz o favor que eu estou precisando. A gente não pode esquecer que, para além de toda a libertinagem e fornicação que realmente existia na Corinto, existia uma libertinagem sexual, o comportamento sexual era devasso, ponto, comparado principalmente ao nosso de hoje, contemporâneo, até mesmo ao nosso contemporâneo ocidental, era extremamente devasso, mas era cultural, por mais que doa na gente, eu preciso respeitar a cultura do outro. Isso que a gente chama de devassidão, para eles, naquela época, era perfeitamente aceitável. E 2, era religioso. O prazer carnal que uma daquelas ninfas, uma daquelas iniciadas davam, ou um dos iniciados, que também haviam figuras masculinas também, tá, gente? Não eram só mulheres que estavam no templo de Vênus, não estavam no templo de Corinto, não. Tinham homens também, garotos, todos eles iniciados. Tinha uma estrutura religiosa por trás disso. E aí a gente dói mais ainda na gente ver isso. Mas são essas pessoas extremamente adoecidas e extremamente faltas de auto-amor, de amor próprio, a quem Paulo chega falando assim, olha, o Deus que eu sirvo, o mestre que eu sirvo, ele não vai te cobrar nada, além da sua boa vontade em passar para frente o bem que ele te fizer. Ou vocês esqueceram que o que Cristo falava é vá e não peques? Só passa para frente. Esse bem que você está recebendo de mim, passa para frente. Caminha com ele. E se der, divide com outra pessoa lá na frente. E Paulo chega para essas pessoas acostumadas a dar, toma lá, dá cá, com os deuses, e apresenta um Deus que realmente era... Não, mas por que que... Por que que... Eu não lembro se era no filme Covardes, tem um dos filmes que fala dessa época, que tem um diálogo muito bonito, que o pagão fala para o cristão assim, mas o seu Deus vai me dar de graça. Aí o cristão fala assim, sim, ele me deu de graça, ele me curou de graça. Ah, qual seria o motivo de um Deus me dar uma coisa de graça? Aí o cristão olha para ele e fala assim, porque ele te ama. Era um gladiador, acho que era Covardes, que era um diálogo entre um cristão e um gladiador. E ele debulha a chorar. Para a gente que já se sente amado por Cristo, para a gente que já tem a semente do amor próprio plantado pelo próprio Jesus, o advento dele, é complicado entender isso. Mas para aquelas pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus, entender Jesus para a gente é fácil. A gente já está algumas reencarnações tentando entender ele. Mas naquela época, ninguém nem tinha ouvido falar no cara. Vocês imaginem o quão adoecidas emocionalmente essas pessoas eram. E aí chega um Deus, chega um Senhor, chega um mestre, e fala assim, não, eu vou te dar porque eu te amo. Ajude seu irmão porque é o correto. Dê a outra face, porque se todo mundo ficar batendo por vingança, morre todo mundo, olho por olho, dente por dente, o mundo acaba cego e banguela. Mas antes disso, Paulo fala, olha, você é um instrumento do Cristo. E aí é legal que a igreja latina meio que deu uma modificada nessa ideia, quando ela fala assim, você pertence ao corpo do Cristo e o corpo de Cristo pertence a você na Eucaristia. Quando o padre levanta, na hora da Eucaristia, ele levanta a hóstia, ele fala o quê? O corpo
não é? Então, imagina para aquela gente e fala assim, não, quer dizer que, além de tudo, não é igual a Apolo, que está lá longe, está lá no Olimpo, bem longe de mim, porque ele não gosta de humano. E eu não sei se vocês já estudaram a mitologia grega, os deuses gregos odeiam os humanos. Alguns acham engraçadinho, igual o Pet, e aí defendem, mas a maioria odeia, porque não sabe por que Apolo criou. Esse cara que se criou essas coisas ruins, sabendo que você tinha um Olimpo inteiro de semideuses e deuses, por que você criou essas porcariazinhas que morrem? Aí você imagina o cara falando assim, não, mas peraí, esse Deus que você está falando, ele me ama? Sim, a troco de quê? Nada. Porque você existe e merece ser amado. É isso que Paulo chega falando para essa galera. Gente, não precisa fornicar, não precisa ir buscar felicidade, porque esse era o ritual religioso deles. Eles iam praticar sexo com outras pessoas para se sentirem minimamente felizes. Por isso que a palavra é frequentemente traduzida como prostituta, prostituto, meretriz, fornicador, fornicadora. Era esse comportamento. É absurdo para a gente? É ofensivo para a gente? Entendo. Mas entendam que não dá para a gente aceitar o fato de que para eles não era normal. Era normal. A gente precisa aceitar. Eles iam atrás de um mínimo de amor. E a expressão de amor que eles conheciam era essa. Até porque era uma forma também deles se justificarem no comportamento de maior, não vou falar liberdade, porque já tinha se tornado libertinagem, que é dissociar o espírito do corpo. Sim, sim. Então aí se justificava. Mas outra coisa que eu queria dizer, só para ratificar aqui minha fala, é que todos nós temos feridas na alma. E aí a gente tem que, eu acho que assim, o mais importante é a gente olhar e fazer o melhor que a gente pode naquilo que a gente sabe que já está no momento, sabe? Ferida na alma é algo que a gente vem trazendo há muito tempo. Não sei se foi no NEP de quarta ou de domingo que eu disse assim: se a gente ainda tem o inconsciente, é porque a gente ainda está tamponando muita coisa, Sim. É porque o porque espírito senão não ele não pode se seria manifestar. necessário. Então, se a gente ainda tem isso em grande, e aí quando vem com força, vem em níveis assim, né? Pode ser até que sejam mais vem, por que a gente não presta atenção nisso? Porque ali a gente está trazendo já tem um tempo, e aquilo que a gente já está trazendo justamente com um grau de ferida tão grande, é, é isso. Então, então, como é que cabe intolerância? Como é que, sabe? Se isso está ainda no olhar do movimento. Jesus mostra o tempo todo para a gente, o Cristo. Aí você fala qual é o link com Kardec, a doutrina espírita. O que nos mostra o tempo todo que a ação, você estava falando, né, do diálogo entre o cristão e o. Mas tem um livro que as pessoas pouco falam a respeito, que foi antes do livro dos médiuns, que é o que é Espiritismo, que são conversas de Kardec a Não, tem vários respeito diálogos lá. de diálogos nesse sentido. E, enfim, a gente tem muitas possibilidades de falar sobre o tema, esses temas todos que Paulo traz. Esses comportamentos que acontecem na sociedade, na época era isso, outra época foi outra coisa, são exatamente essa ebulição dessas feridas. Sim, São exato. o pôr para fora. Então, quando ocorrem esses movimentos em que a maioria Travou. Travou? Ah, Vera. Uhum. Eu não gosto tanto quando se assim. Não, aí acha ela. Aí. perfeita. Vera, Volta, você volta, fala volta, de volta. novo. Fala de novo. Quando a Tá. maioria, quando Eu a vou fechar a maioria, câmera porque está. Quando a maioria começa a criticar, né? Começa a debochar, começa a rotular, né? Pisando mais ainda na ferida do outro, sem olhar o que está por trás. O que é que está por
trás desse comportamento. Isso a gente não faz. Isso a gente não escuta. Vamos Perfeito. escutar o que é que está acontecendo neste movimento. Sim, começou com alguém querendo fazer mídia, não sei o quê, e como tudo que é jogado no conhecimento público acaba alimentando. Por que E tanto por que suicídio? tanta gente, não, e por que tanta gente se Isso, identificando com isso? Sim. Essa que é a questão, é a exato. O que está questão. por trás? O que tá, não, e Exatamente. mais ainda, o que vai fazendo as camadas mais Uhum, profundas, entendeu? uhum. Que se a E gente aí, não vai além da superfície, a gente não sim, compreende isso. exatamente. E a resposta está lá no que o João falou no começo. É a falta do amor. É a dor da falta do amor, que está hoje em dia num outro comportamento adequado à época de hoje. Mas é a mesma coisa, são feridas profundas, né? E a questão da sexualidade continua de outra maneira, impactando fortemente no emocional de boa parte da população, causando estragos. Então, assim, continua a falta do amor. E, por outro lado, continua a falta do acolhimento, da Sim, escuta, né? concordo. Do olhar o outro. Peraí, o que é que está por trás disso? E não com aquele rótulo, é maluco, que a gente sabe da história da psiquiatria. Quantas pessoas lá na época, anos atrás, foram extremamente rotuladas. Tanto é que hoje em dia a gente necessitou mudar os nomes para tirar a questão O dos estigma, rótulos. Os sim. rótulos, a força que a palavra pegou. A dizer que uma pessoa é louca é o absurdo. Né? Então, a gente hoje tenta mudar para falar para questões emocionais, para questões psicológicas, para tirar esses rótulos. Então, o que é que está por trás desses comportamentos até hoje? João, só para te orientar, faltam 3 minutos para fechar. É contigo que fecha. Ah, é? Então, deixa eu só tentar fazer um amálgama de tudo que foi falado aqui, né? Pegando a sua fala, principalmente quando você fala, Vera, de escuta, do acolhimento, né? E você é uma pessoa excelente para falar desses temas. A Mágida falando que todos nós temos feridas emocionais, feridas espirituais, Da alma, ou da alma, feridas da isso, alma. da alma. O Eusílio chamando a atenção de como que a gente não está se comprometendo integralmente com aquilo que precisava. E aí vocês falando foi me construindo, eu fui tendo um construto do seguinte: por que que é tão difícil, né? Por que que é tão difícil acolher o outro? Já que todos nós temos feridas na alma, tem uma outra premissa da psicologia e das ciências correlatas que diz o seguinte: aquilo que me incomoda no outro fala mais sobre mim do que do outro. Tem várias formas. Essa frase foi dita na história de várias maneiras diferentes, que vão, se você fizer um caminho regresso, eu já fiz esse caminho, é muito legal, você chega em Jesus falando assim: hipócrita, tira a primeira trave do seu olho, e aí você vai olhar com profundidade e vai poder auxiliar o irmão. Então, quando a gente tem esse problema de acolhimento, quando a gente precisa ainda chegar aos excessos para tentar botar para fora o meia falta de um jeito que o outro me note, ou que o outro interaja comigo de alguma forma, é porque sim, estamos todos doentes da alma, todos temos feridas na nossa alma. O erro está onde? Se o que você faz me incomoda, eu paro e penso assim, não, mas onde que está a minha falta de capacidade de acolher? Aonde a minha empatia está falhando? Aonde minha resiliência não está sendo suficiente? Resiliência no sentido de ser benevolente, indulgente e perdoar. O BIP lá de Jesus. Mas não. Aí você vai criar a repulsa. Se você quer tirar aquilo da sua frente. A dor do outro é insuportável até para mim.
Talvez isso que precise mudar. E hoje eu acho que a gente conseguiu trazer, esmiuçando palavra por palavra, que Paulo ali estava fazendo exatamente isso. Eu entendo vocês, eu acolho vocês, mas não é para isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para chamar vocês para um outro patamar. Eu estou aqui para que não doa mais. Eu estou aqui para que vocês aprendam a se aceitar e cooperar. Acho que a mensagem final fica essa. Que nós E aprendamos. ele tem uma característica muito forte, que é o seguinte: quando ele toma a decisão, ele deixa muito claro no processo dele de expansão que ele não é omisso. Então, em cada ponto, em cada lugar, porque a gente fala de, né? Mas a gente fala de núcleos familiares. Ele pregava nas casas, ele falava, Sim, porque tem isso também, a virtude ativa, né? A virtude que se faz, não a negativa, que simplesmente não faz nada que precisa ser feito. Tem uma questão de hoje que a gente está falando, que é interessante, só também fazendo esse link, que é o seguinte: tudo que vem à tona é muito melhor que venha, viu, Elzi? É muito melhor que venha, porque é sobre isso e assim é que a gente consegue lidar. é, é, Então, o que está acontecendo hoje é que não é possível que a gente esconda. é. Mas não é possível que a gente esconda do outro. A gente não está dando conta mais de esconder isso da gente. Não está fazendo mais Não, sentido esconder. não está sendo mais possível. Não está sendo mais possível. E se isso for o início de como é que o Cristo nasce na gente, quando a gente se sente desconfortável com as nossas omissões ou as nossas negações, né? Então que a gente acolha isso e faça esse percurso, faça esse caminho. Muita coisa ainda para aprender, né? Muita coisa para a gente ainda mudar em nós, mas o bom é que estamos a caminho, né? Já estivemos lá 2000 anos atrás, só Deus sabe o que a gente fez. Melhor não saber, uma bênção que é maravilhosa é o esquecimento, né? Vamos seguir, vamos seguir com paciência, com calma, sabendo que Deus entende o nosso ritmo, né? Mas que é necessária a ação, é necessário persistir. E a gente vai seguindo nisso. Na semana que vem é plenitude. Margarida, estava pensando, eu posso durante a semana te mandar umas 2 ou 3 leituras e você faz no domingo para gente? Pode ser? Depois eu falo contigo, então, no privado ali, que aí é mais fácil. Quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Hein, Mágida? Eu posso fazer. Eu posso Pode? fazer. Beleza, te Posso. tirou, viu? Semana que vem tu faz. Que coisa. Gente, obrigada Se você pela. quiser fazer mais, fica à vontade, tá? Tá. Ela faz domingo que vem, ó. Já vou botar minha listinha lá. Obrigada pela presença de todos e vamos ter uma boa semana com paz, com bastante oportunidade da gente evoluir cada vez mais. Obrigada, João, Amém. do trabalho. Gratidão recíproca. Obrigado a vocês. Irmãos queridos, vamos elevar nosso pensamento a Deus, então, primeiramente, agradecendo ao Pai a oportunidade de estarmos aqui, de partilharmos sentimentos, conhecimentos, de cada um trazer o seu quinhão de cooperação para que todos saiam com uma construção afetiva e intelectual maior. Ao Mestre Jesus, que é nosso divino amigo, nosso bom pastor, nosso paraninfo nessa jornada que é a seara do Espírito, rumo ao amor de Deus, e gratidão por nunca ter nos abandonado, por sempre ter confiado em nós e sempre ter dado provas disso. Agradecemos a Deus também pela misericórdia imensa que Ele tem para conosco. Mesmo tão pequenos, mesmo tão falhos, Ele ainda não tira a sua luz de cima da gente. A mão dele está sempre estendida e todo aquele que tiver ouvido de ouvir vai receber a orientação correta.
E pedimos, ó Pai, em nome do Mestre Jesus e dos bons amigos da espiritualidade, que possamos, com cada semente que foi plantada em nossos corações aqui nessa noite, durante a semana, que possamos germiná-las e frutificá-las, frutos de reforma íntima, frutos de aprimoramento. E agradecemos mais uma vez a presença de todos e a oportunidade de estarmos aqui. Em seu nome, honra e glória, Pai, hoje e para todo sempre, te pedimos humildemente em nome do Mestre Jesus, e se assim for da sua vontade, que assim seja. Amém. Assim seja. Boa noite, gente. Obrigada da Fiquem com companhia. Deus. Beijo, Cecília. Tchau. João, Vera, Beijo. Magda,